Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026 e nós seguimos aí esperando os frutos do trabalho do novo técnico Hélio Cizenando, esperando o começo da Série C, esperando. Se tem uma coisa que o Bugrino mais faz nos últimos anos é esperar por dias melhores, esperar o sonho do novo estádio, da SAF, que foi o tema de ontem, e de prático mesmo a gente vê muito pouco, né? A gente vê muito pouca realização. A gente planeja, a gente sonha, a gente fala bonito, a gente olha para o futuro e no fim das contas vê os outros concorrentes atropelando a gente. Se você fizer um recorte aí, 2012 o Guarani foi finalista do Paulistão. 2012 ninguém falava em Novo Horizontino, ninguém falava em Mirassol, ninguém falava em Red Bull. Aí você vai juntando aí todas as suas outros times, né, que a gente viu surgir e o Guarani continua no mesmo lugar, ou até pior, né, porque 2012 ainda estava na Série B. E uma das coisas que faz parte desse processo de espera, e eu acho que vale aqui o desafio, e esse é um Bom Dia Guarani um pouco mais insensível na opinião, é a base. A gente não tem dúvida que o futuro do Guarani pode passar pela base também. Eu acompanho muito, eu gosto muito, mas eu acho que a gente está tomando alguns choques de realidade nos últimos anos. A base do Guarani melhorou muito, ninguém pode questionar. Eu acho que tem jogadores que podem ser aproveitados no time de cima. O João Marcelo recentemente aí pode se questionar se ele foi bem vendido ou não, mas gerou algum tipo de retorno e assim vai. Agora, o meu ponto aqui da espera é que eu estou começando a perceber aquele meme, né, do expectativa versus realidade. Quando a gente vê algum jogador se destacando na base do Guarani, a gente fala: "Poxa, esse aí tá pronto. Esse aí tem que jogar no time de cima. Esse aí é muito bom. Esse aí". E às vezes acontece duas coisas: ou vai para o time de cima e aparece pouco, ou acaba até sendo negociado com outros times e volta para o Guarani. E aí esse é o choque de realidade ao qual eu me refiro. Qual é a nossa barra? Qual é a nosso nível de aceitação para se avaliar um bom jogador formado na base? Eu vou de novo, a gente tem aqui o João Marcelo para dar de exemplo, mas tantos outros a gente falou, esse aqui vai dar certo. Pô, por exemplo, Lucas Martins foi pro Campinense, pouco jogou, fez um jogo só. Aí você vê lá o Cauê Rafael, lateral direito, foi jogar o Paulista da Série A2 no São Bento. Pouco apareceu. Aí você vê também o Rafael Freitas, o Ian, os dois foram para times grandes, hein? Foram para times. O Rafael Freitas foi pro Santos, o Ian foi pro Inter. E estão voltando aí pro Guarani, sem muitas perspectivas nesses times por onde eles passaram. Então, eu acho que quando a gente vê algum jogador se destacando, a gente tem que ir devagar. Essa é a verdade. Podemos citar aqui muitos outros jogadores. O Kevin tá aí, né? O Kevin vem numa boa fase. O Kevin talvez seja aí a maior revelação da última temporada. E vamos ver mesmo, né? O tamanho da expectativa que a gente vai colocar em cima dele. Porque a hora que ele vai pro
Uma coisa é se destacar na base, né, gente? A hora que vai pros leões, no real mercado de trabalho dos profissionais, jogar contra os adultos, nosso aproveitamento tá sendo muito baixo. E a conclusão que a gente chega, de novo, gente, talvez pro nível do Guarani sejam jogadores bem diferenciados. Para jogar uma Série C, talvez eles agreguem, sejam suficientes para compor elenco. Mas o tempo tá mostrando que não dá para ser muito mais do que isso. Tantos outros, isso eu tô falando daqueles que o Guarani ainda tem vínculo, né? Ainda tem contrato. Mas teve muitos outros que foram embora e estão aí com muita dificuldade de aparecer. Jogadores atuando em estaduais bastante periféricos, atuando em campeonatos paulista de Série A3, de Série A4. Você vê, cria-se uma expectativa e no fim não desenvolve. A culpa é só do Guarani? Não. A culpa pode ser do jogador? Pode também. Então não tem uma regra de ouro. Mas a gente tem que aprender com esses últimos exemplos que aquilo que sai da base demonstra um pouquinho de bom futebol, estatisticamente não é tão bom assim. Então devagar na pressão e devagar também na expectativa. Porque, como disse um amigo meu, a base do Guarani está sendo ultimamente muito boa para formar jogadores para o Operário do Mato Grosso, para os jogadores do interior de São Paulo, de divisões terceira e quarta divisão. Então é muito pouco, gente. De novo, ainda é muito melhor do que a gente fazia 8 anos atrás, quando a gente não revelava absolutamente ninguém para lugar nenhum. Mas existe aí uma certa dose de otimismo quando a gente vê alguns jogadores aparecendo. E no fim, volta para aquele argumento e comentário que eu sempre defendi, né? A gente, e tem tudo a ver com o começo desse Bom Dia Guarani, a gente gosta de comparar muito a gente com a gente mesmo. Então o Guarani de hoje ele é melhor do que tempos atrás. E a gente pode fazer isso em várias linhas da gestão do clube, do resultado esportivo, etc. Mas os concorrentes estão formando jogadores melhores, estão com resultados melhores, estão com estruturas melhores. É aquele negócio, enquanto algumas coisas crescem no Guarani em progressão aritmética, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4. Outros estão crescendo em progressão geométrica, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Enfim, coisa pra gente analisar e aguardar o futuro da base. Mas torcedores, muita calma na expectativa. Boa terça a todos, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.